Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome do Senhor. A Bíblia diz, profecias das Escrituras, extrema corrupção dos últimos tempos, dos dias. Eles serão amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, incontinente, sem amor para com os bons, inimigo do bem, tendo forma de piedade, exatamente como fizeram, mas negam sua eficácia, a palavra. Se eles não falarem de acordo com isto, não existe vida neles. A palavra de Deus diz, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, a palavra de Deus, nunca verão a alva. A Bíblia também diz, em primeira epístola do apóstolo Pedro, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, se eles não falarem de acordo com isto, não existe vida neles. Tem aparência de piedade, mas a negam. Dos tais, afasta-te, pois estes são os tipos que vão de casa em casa com seus livrinhos e campanha e assim por diante, levando mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, ou nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Que tipo são eles? Janes e Jambres. Eles têm tudo que é fantástico e tudo mais. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, do mesmo modo estes resistem à verdade. Homens de mentes reprovados concernente à palavra, tentando tomar o lugar da palavra de Deus e pervertê-la em alguma outra coisa, em algo fantástico, ou em uma organização religiosa, ou com suas próprias interpretações particulares, e com seus ismos, e tantas heresias como nós temos hoje, ou construírem um grande nome, ou falarem um grande nome para si mesmo. Dos tais, afasta-te, fique com a palavra exatamente, na palavra revelada de Deus. O que aconteceu? Ele disse, eu vi este espírito de mentira, eu descerei e eu expirarei, farei com que eles profetizem uma mentira. É o que tem acontecido nos nossos dias também, como aconteceu lá nos dias de Acabe, ali quando aqueles 400 profetas de Baal, aqueles homens, pregadores, profetas, estava num espírito de mentira, permitido por Deus. Então, ele disse, eu vi esse espírito de mentira. Disse, eu descerei e os expirarei, farei com que eles profetizem uma mentira. E foi o que aconteceu. E muitos hoje pregadores estão também inspirados por um espírito de mentira. Então, aqueles homens, desejando muito agradar o público, é o que tem acontecido. Ó Deus, ajuda-nos. Assim, temos que estar disposto a isto. Então, serem mestres, como temos hoje, muitos, não todos, mas muitos mestres com comichão nos ouvidos. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus nos dê mais e mais da sua graça. Então, para que assim possamos estar atentos, discernindo todas as coisas, necessário sermos espirituais para termos este discernimento
para que nós não tornamos da verdade as fábulas, como o Espírito Santo nos advertiu e nos disse que eles seriam nos últimos dias. Muitos desejando tanto serem populares, eles mesmos, para obterem uma estação de rádio maior, ou televisão, ou um nome maior, ou um domínio maior na igreja, ou algo maior, exaltando a si mesmo, desejando tanto fazer aquilo até ao ponto em que falham em observar isto na palavra de Deus. Então é necessário que sejamos espirituais, pedir a graça, a misericórdia de Deus, para que Deus possa abrir os nossos olhos, ungir os nossos olhos com o colírio de Deus para que vejam. Mas aqui está o profeta Micaías, estava observando a palavra. O profeta Micaías, sozinho. Ele tinha a verdade, ele tinha a palavra. Então ele disse o que aconteceria e aquele sujeito subiu e bateu na sua face. Para onde ele disse? Foi o Espírito de Deus? Aquele chefe dos profetas lá, Zedequias, bateu no rosto do profeta Micaías e disse: para onde foi o Espírito de Deus para falar a ti? Mas o Espírito Santo de Deus estava com o profeta Micaías. Então é necessário este mesmo Espírito Santo de Deus conosco, sobre nós, por nós e em nós, nos revelando a verdade, nos mostrando os acontecimentos, as coisas espirituais que estão acontecendo nesses dias. E Acabe disse: coloque esse sujeito na prisão. Acabe, o rei Acabe, mandou colocar o profeta Micaías na prisão. Encerre todas estas reuniões. De qualquer modo, não queremos mais esses santos roladores agindo aqui. Não se preocupe, está vindo. Coloque-o na prisão e dê-lhe um pão de tristeza e água de aflição. E quando eu retornar em paz, eu tratarei com ele. Em outras palavras, cortarei a sua cabeça. O velho Micaías, firme na palavra de Deus, conhecia a sua visão. Deus sabia que sua visão estava exatamente de acordo com a palavra de Deus. Ela não podia falhar. Ele disse: se você retornar de algum modo em paz, Deus não falou comigo. Porque Micaías, o profeta, ele tinha convicção, ele tinha ouvido a voz de Deus e ele estava firmado na palavra da verdade. Gente, a hora é tardia, mas eu quero lhe dizer isto. Meus queridos amigos, nunca ouça a um programa que ele diz que essa não é a palavra de Deus e a verdade. Nunca ouça a nenhuma desses sensacionalismo que não são trazidos e preditos pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele, quando veio, ele mesmo curou o enfermo. Ele somente o fez a palavra, que a palavra fosse cumprida. Ele somente fez para que a palavra de Deus fosse cumprida, apenas para cumprir a palavra. Ele prediz para todos os tipos de igreja. Em Apocalipse 17 diz: eu vi uma mulher, uma prostituta, sentada sobre uma besta de cor escarlata, e tinha 7 cabeças. 7 cabeças. O Vaticano se localiza sobre 7 colinas. Acabei de passar por ali, por essa escritura. Ela era a mãe das prostitutas, as filhas que nasceram dela. Qualquer mulher ruim pode gerar uma boa filha, mas observe o que é uma meretriz, uma prostituta.
O que são essas mulheres de má reputação? São mulheres que cometem adultério e vivem com outros homens que não são seus maridos. E essas pessoas, essas igrejas alegam serem servas de Deus, a igreja de Deus, são intoleráveis fazem as coisas do mundo. Elas cometem fornicação espiritual, deixam que suas congregações se pintem. As mulheres usam short, pintos, que permite que elas saiam vestidas como o mundo, e nunca condenam isto, com roupas imorais. Permitam que os homens fumem um cigarrinho socialmente, ou bebam uma dose de licor ou alguma bebida alcoólica socialmente. Permite que façam suas festinhas de jogos de carta e jogam sinuca no porão, e que tenham bailes e danças na igreja e jantares e tudo mais. Ensinam uma teologia insignificante em vez da palavra do Deus vivo. Você sabe que isto é verdade. Esta geração é uma geração de crentes frouxos, mornos, crentes meia-bocas, que apenas têm um título de crente ou de cristão, mas não são nada mais do que um bando de mundanos religiosos. É mesquinho, imaturo, efeminado, não sei mais o que é do que o diabo. E o nome de Cristo eu condeno isto, no nome do Senhor. À luz da palavra de Deus, eu digo, devemos nos regenerar, nos inspirar no Espírito Santo, nascer de novo, andar em humildade e na presença de Deus, para estarmos no rapto nos dias que virão. Se voltam das coisas de Deus, muitos estão virando as costas para as coisas de Deus. Essas pessoas, aos seus joelhos, igreja de Deus, que alega haver beijado o reino das bênçãos de Deus, fique com a palavra de Deus, e qualquer coisa que seja contrária a ela, corra imediatamente disto e siga em frente. As luzes do entardecer estão aqui. O Senhor Jesus breve virá. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Deus da glória possa estar perfeitamente em seus corações, mediante a obediência de todos, porque Deus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra, obedecendo a sua palavra, aceitando a sua palavra. Arrependa-se dos seus pecados e seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito nas Escrituras, Atos 2:38. A palavra de Deus nos chama a todos: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Que Deus possa verdadeiramente te enriquecer, te fortalecer. A palavra nos chama para um verdadeiro acerto com Deus, cada um de nós. Que você seja ricamente abençoado, abençoada no nome do Senhor.